Graça e paz, povo de Deus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Denilson Pinheiro e por aqui eu anuncio a respeito do Reino de Deus. Eu quero começar uma série com você que fala a respeito dos termos teológicos. Há muitos cristãos que não gostam muito de falar de teologia, de termos teológicos, mas é importante a gente conhecer, é importante a gente ter isso em mente, porque vai ter momentos que você vai ouvir pregação onde alguns termos teológicos serão anunciados. E é muito bom que você e eu estejamos antenados com aquilo que é a teologia ou os termos teológicos, o que eles querem dizer. Há alguns termos teológicos que muitos não conhecem o seu significado. E hoje eu quero anunciar com você 5 termos teológicos que são fundamentais para o entendimento das Sagradas Escrituras. Por exemplo, teologia bíblica, teologia sistemática, vou falar sobre hermenêutica, sobre exegese e vou falar também sobre homilética. São esses 5 termos que eu quero falar com você hoje. Então me espera um pouquinho aí que eu já te anuncio tudo a respeito desses termos. Então, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica é a parte da teologia que estuda a revelação de Deus para os homens aqui na terra. Uma revelação que se deu de forma gradual, ou seja, de forma progressiva. Então, a teologia bíblica ela se ocupa em estudar as escrituras como um todo, a partir de Gênesis até Apocalipse, como se deu a revelação de Deus para a humanidade em todos esses livros gradualmente. Essa é a teologia bíblica, ela se ocupa em estudar a revelação de Deus, levando em consideração todos os livros da Bíblia, de Gênesis, começando a respeito da criação, da queda e vai acumular aí até os novos céus e nova terra. Teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é a parte da teologia que se ocupa em estudar as doutrinas, as verdades bíblicas que fundamentam a fé cristã. Ou seja, existem várias doutrinas que são fundamentais para o entendimento de todo cristão. Por exemplo, a doutrina do pecado, que se chama hamartiologia, a doutrina do Espírito Santo, que se chama pneumatologia, e assim vai outros tipos de teologia, como cristologia, que fala a respeito de Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Então, a teologia sistemática, ela agrupa temas para estudar especificamente a respeito daquele assunto, ou seja, ela nos dá um direcionamento mais específico a respeito de Cristo, a respeito do pecado, a respeito do Espírito, a respeito de Deus, os seus atributos e assim vai. Isso é teologia sistemática. Ela é diferente da teologia bíblica porque ela não leva em consideração tanto de Gênesis a Apocalipse de uma forma progressiva, mas ela pega temas, grandes temas, que são doutrinas, e assim ela estuda. Isso é teologia sistemática, se chama sistematização de assuntos. Agora, hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a parte da teologia que se ocupa em estudar ou levar em consideração os princípios de interpretação da Bíblia Sagrada. Isso é hermenêutica. Existem alguns princípios que são fundamentais para o entendimento das Escrituras Sagradas. Para você conhecer a Bíblia e anunciar ela fielmente às pessoas, você precisa ter princípios de interpretação bíblica. E esses princípios se chamam parte de um conjunto chamado hermenêutica. Outro termo teológico é exegese, que está muito ligado com a hermenêutica. A exegese ela se ocupa em estudar também a interpretação bíblica, mas ela se ocupa mais em interpretar os termos ou a gramática nos seus pormenores, levando muito em consideração, então, os idiomas originais, hebraico, aramaico, grego. Portanto, a exegese é um estudo muito aprofundado da interpretação da Bíblia, levando em consideração os idiomas originais para se ter uma boa interpretação ou a fiel interpretação da palavra de Deus.
Por último, temos a homilética. A homilética é a parte da teologia que é considerada a arte da pregação, ou a arte de fazer sermãos, ou de pregar, de como montar um sermão, de como anunciar este sermão de maneira bíblica, de maneira fiel, de maneira onde leva em consideração as Sagradas Escrituras sem burlar jamais princípio bíblico, sem burlar nenhuma doutrina bíblica. Portanto, a homilética é a arte de preparar sermão e preparar um sermão bem fundamentado nas Escrituras Sagradas, levando em consideração também tanto a exegese quanto a hermenêutica da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, esses são alguns termos muito importantes que nós precisamos conhecer. E eu sei que você vai ouvir algum desses termos quando algum pregador estiver pregando na sua igreja. Alguém vai falar sobre teologia sistemática, alguém vai falar a respeito de teologia bíblica, ou de homilética, ou de hermenêutica, ou de exegese. Então eu fico por aqui e agradeço por você ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, que falarei mais a respeito de termos teológicos, conhecendo os termos teológicos. Esse é o assunto dessa série. Que Deus nos abençoe e nos leve ao pleno conhecimento da sua palavra.